Olá, bom dia! 9 de fevereiro, domingo, e o ND Agro de hoje já está no ar. Eu sou Karina Coppe e juntos vamos acompanhar os destaques do programa de hoje. Produtores rurais de Santa Catarina apostam na produção de biogás. Preocupação alimentar na China deve aumentar a exportação de carne suína e de frango ao país asiático. Começou a colheita de arroz na região de Itajaí e a expectativa é de lucro maior que em 2019. E vamos ver também detentos da penitenciária de Curitibanos que estão plantando e colhendo uva Bordeaux. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo e muito mais. Fique com a gente que o ND Agro já está no ar. A preocupação com a segurança alimentar na China após o surto do coronavírus deve aumentar o consumo de proteína animal congelada no país asiático. De acordo com o setor produtivo de carne suína e de frango, isso pode beneficiar as exportações catarinenses. Na China, a Comissão de Saúde admitiu que o vírus foi transmitido de um animal, mas não se sabe qual seria a espécie. Por isso, a população segue em alerta e a tendência é de que o consumo de proteína animal congelada aumente. Pelo menos essa é a expectativa de grandes frigoríficos do Brasil, um dos países que mais fornecem carne suína e de frango para a China. Aqui em Santa Catarina, das 360 mil toneladas de carne suína exportadas em 2019, 30% foram para o mercado chinês. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado diz que a indústria já se prepara para atender uma maior demanda. Estão tendo problema de abastecimento interno em algumas regiões, porque praticamente se paralisou todo o transporte na China e essa logística de entrega de alimentos está sendo afetada e há uma demanda ainda maior por alimentos. Então, nós do agronegócio entendemos que nós não seremos afetados, muito pelo contrário, seremos até mais demandados pela necessidade que eles têm de suprir a questão alimentar deles. A preocupação do governo chinês não é à toa. Segundo o Ministério da Saúde, o coronavírus também pode provocar infecção em animais, mas não há ocorrência em qualquer tipo de espécie. E, por enquanto, a Organização Mundial de Saúde Animal também não fez nenhuma restrição quanto à comercialização de produtos e animais. O Sindicato da Indústria de Carnes e a Associação Catarinense de Avicultura diz que esse cenário previsto pelos frigoríficos depende da autorização do governo chinês, que precisará habilitar novos abatedouros no estado, assim como já fez nos vizinhos Rio Grande do Sul e Paraná. É feito um trâmite entre o equivalente ao Ministério da Agricultura da China com o Ministério da Agricultura do Brasil, que informa uma lista ou fornece uma lista de novas plantas que podem exportar para aquele mercado. O mercado catarinense está bem preparado para os mercados externos, tem exportado de maneira reiterada para mercados asiáticos, o mercado europeu também. Então nós temos capacidade de direcionar a produção, de termos com novas plantas habilitadas também um aumento de volume de exportação, porque a vocação de Santa Catarina já é uma vocação exportadora por natureza. Nós já temos essa vocação há longo tempo já. A produção de biogás pode auxiliar na economia dos pequenos produtores da região oeste do estado. Além disso, os danos ao meio ambiente são cada vez menores, o que vem fazendo com que o investimento seja recompensado. É a produção da energia sustentável. A produção de biogás tem alcançado cada vez mais adeptos na região. Através desse gás é possível gerar energia sem agredir o meio ambiente. Para gerar energia, é necessário acontecer a mistura de dióxido de carbono e metano por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias orgânicas. Esta fermentação acontece com a variação de alguns fatores, como temperatura, umidade e acidez. O biogás é uma fonte de energia renovável e sustentável produzida a partir dos dejetos de animais. Por isso, tem se tornado a primeira opção de grandes produtores. Mas como os produtores de pequeno porte podem também agregar em sua produção este tipo de energia? Este engenheiro agrônomo explica que o biogás pode ser feito a partir dos dejetos de suínos.
Por isso, é vantajoso para os produtores rurais gerar energia de forma sustentável com a produção do biogás. O dejeto suíno é levado para um equipamento chamado biodigestor. Nesse biodigestor, essa matéria orgânica é decomposta, sem oxigênio. Gera um gás. Esse gás é rico em metano e tem sua composição variável dependendo do qual componente é usado para a decomposição. Basicamente, ele vai ter de 50% a 70% de metano, CO2 e alguns outros elementos. Bom, esse gás ele pode ser utilizado para geração de energia térmica, calor, pode ser utilizado também para a produção de energia elétrica, o que é muito interessante e dá viabilidade econômica. E foi pensando em gerar energia de forma sustentável que o Seu Anélio, produtor de suínos do interior de Vargião, cidade que fica a 70 quilômetros de Chapecó, agregou a produção de biogás em sua propriedade. Há mais de 5 anos, ele usa o sistema de geração de biogás para manter a produção de 38 mil suínos e também usa o biogás como biofertilizante na plantação. São 3 geradores de energia que produzem 220 mil megawatts por mês e 75 quilowatts por hora. São 7 balões que armazenam os dejetos de suínos e enviam o gás para as bombas de biodigestão. O investimento foi alto, mas ele afirma que valeu a pena na produção. Então ela é bem viável se produzir a energia, porque hoje eu não pago mais energia de toda a granja, eu sou autossuficiente e ainda sobra alguns quilowatts que ficam armazenados na rede para serem consumidos num período de 60 meses. O Seu Anélio é um grande produtor, mas não precisa ter tantos suínos para também produzir biogás. O engenheiro também explica que para os produtores que têm interesse na produção desse gás, o governo federal tem um programa de financiamento por meio do Pronaf-Eco, onde o produtor tem até 10 anos para pagar. Além disso, o governo do estado tem um programa Menos Juros, executado pela IPAGRE, onde pode financiar então com financiamento com o juro pago pelo estado. Então você pode financiar em 10 anos praticamente sem juros, o que é muito viável para a agricultura familiar. E você, produtor rural de Santa Catarina que deseja implantar o sistema de biogás na sua propriedade, sabe como iniciar a produção? O produtor pode procurar a IPAGRE e falar que ele tem essa intenção, mas basicamente ele tem que ter o documento do ADAP, que é o documento de aptidão ao Pronaf, que é o passaporte para acessar o Pronaf, que é o financiamento do governo federal, né? Bom, e além disso ele tem que ter uma atividade que gere resíduos orgânicos, como por exemplo, a nossa realidade do nosso estado, suinocultura, mas também avicultura, ou a pecuária em confinamento, que produz bastante dejetos também concentrados. Mas principalmente a suinocultura, para produzir muito dejeto concentrado, é a que vai ter maior viabilidade. Começou em Itajaí a colheita do arroz, o principal cultivo agrícola da cidade. E neste ano os produtores estão colhendo antes do tempo e esperam lucrar mais do que no ano passado. Estamos na região rural de Itajaí, logo depois do bairro Itaipava, numa área perto da rodovia, no sentido a Brusque. Aqui, risicultores já começaram na semana passada a colher arroz. Esse que é o principal cultivo agrícola da cidade. Só que eles estão bem adiantados, porque a colheita mesmo da safra geralmente acontece no fim de fevereiro e começo de março. Mas este produtor explica que acabou plantando antes para poder retirar o arroz a tempo de vender, já que as empresas estão esperando por esse cultivo para industrializar e mandar para o mercado. O preço da saca do arroz, aliás, está 15% mais alto neste ano. Não, o preço está animado até. O preço está animado, está 15% a mais que o ano passado, né? E o preço está firme, parece que não vai ter queda, né? Muita procura de arroz. Está bem animador o preço. A produção que deu mais uma coisa compensa a outra, né? Um campo de futebol corresponde a 1 hectare. E para se ter uma ideia, Itajaí tem hoje 1.900 hectares de área como essa, onde é feito o cultivo do arroz. São cerca de 80 famílias que dependem exclusivamente dessa atividade agrícola para sobreviver na cidade. Itajaí registra uma das maiores médias de produtividade do Brasil, com 7.500 quilos por hectare. A expectativa é que os risicultores da cidade consigam uma produção de 14.500 toneladas, segundo a Secretaria de Agricultura do município. Em Itajaí, a agricultura é toda feita por famílias. O principal cultivo é o arroz, seguido da mandioca e também das hortaliças.
Esta diretora da Secretaria Municipal de Agricultura explica que a prefeitura também ajuda os produtores que às vezes têm dificuldade no plantio ou na colheita. Temos um programa na Secretaria da Agricultura que chama a Patrulha Mecanizada. A Patrulha Mecanizada são tratores, máquinas e implementos que são alugados para os agricultores, né? A gente presta serviço para os agricultores e o agricultor ele paga 50% da hora, que seria normal para outras pessoas que precisam de algum implemento. O agricultor tem 50% de desconto e tem 6 meses para pagar. Então, com esse programa, entende-se e tem-se o objetivo de que o agricultor tenha condições de preparar o seu solo e plantar, ter o período de colher para posteriormente então pagar a prefeitura por esses serviços prestados. O arroz geralmente é plantado entre setembro e outubro. Demora uns 4 meses para acontecer a colheita. As chuvas interferem e muito no plantio em Itajaí, porque esse sistema é pré-germinado. E por isso, se o tempo ajuda, a produção acontece. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. E na volta você vai conhecer um projeto desenvolvido na penitenciária de Curitibanos. Detentos estão plantando e colhendo uva Bordeaux. Nós voltamos já já.